Olá, gente! Vamos falar hoje sobre uma das minhas passagens favoritas na Bíblia, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no 5 também, fala um pouco, né? Que é sobre o arrebatamento, né? Sobre o fim dos tempos. O que acontece é que muita gente confunde o arrebatamento com a segunda volta de Cristo, né? Quando é pessoas do mundo até, né, que não conhece sobre a palavra de Deus e tá ali discutindo, dizendo que não vai acontecer arrebatamento, né, que não existe, né, o arrebatamento, que todo mundo passará pela tribulação. Quando são pessoas que não entendem da palavra de Deus, eu até entendo, porque o inimigo vai usar quem ele puder, né, para nos enganar, para fazer até muita gente perder a salvação. Agora, quando são cristãos, quando são pessoas que entendem da palavra de Deus, talvez você não está estudando a palavra de Deus o suficiente, porque em muitas passagens mostra que o arrebatamento acontecerá. Como vemos aqui, ó, 1 Tessalonicenses, no versículo 4, 16, aqui, ó, arrebatados. Mas vamos ler um pouquinho aqui dessa passagem, né, que é no 1 Tessalonicenses 4, aqui a partir do 13, né, do versículo 13, diz: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes como os que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Ou seja, Deus não quer que a gente fique como essas pessoas que acham que não vai acontecer o arrebatamento. Deus quer que a gente seja salvo. Ele não quer que a gente passe sobre o julgamento dele, sobre a ira. Ele nos dá sinais, ele nos deu a palavra dele, né? Então, assim, a gente não pode se enganar, a gente tem que estar esperto, você tem que ver os sinais. E daí aqui continuando a partir do versículo 16, essa é a minha passagem favorita. Porque dada a ordem, com a voz do arcanjo e com o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Deus descerá e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos com o Senhor para sempre. Então você entende que aqui está falando de um acontecimento que acontecerá com as pessoas que estiverem preparadas, aquelas que estiverem com óleo, né? Que estiverem com azeite, né? Aquelas que estiverem esperando pelo noivo. Será arrebatado, será levado para as nuvens. A gente vai sumir num piscar de olhos. A gente vai para as nuvens, ou seja, Deus não vem até a terra, todo olho não verá. Ele apenas colherá aquelas uvas que estão prontas, tá bom? E também tem outra passagem aqui, deixa eu ver se eu sei botar aqui a outra, peraí. Aqui que é 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que também é dando a continuidade, né, sobre o dia do Senhor, né, the day of the Lord. Aqui, ó, no capítulo 5, no versículo 4. Vocês, porém, irmãos, antes disso, né, tá falando assim que o dia do Senhor virá como um ladrão, sem a gente esperar, né? E quando estiverem sobre paz e segurança, o dia do Senhor virá como um ladrão. Aí no versículo 4, mas você, né, tem ali um mais, tem um porém, né? Porém você, irmãos, que não são das trevas, para que esse dia o surpreenda como um ladrão. Ou seja, aquele que está preparado, aquele que está na luz, aquele que está em dias estudando, buscando o Senhor, aquele que está preparado, esse dia não virá como um ladrão, porque a gente está preparado.
Faz mais de um ano que o Senhor vem me preparando e vem me dizendo que eu vou ser arrebatada e vem me guiando a aprender sobre essas coisas para que eu possa vir aqui compartilhar um pouco do conhecimento que eu estou tendo da palavra de Deus, para que você acorde e que você veja que o Senhor quer que você seja salvo. Os 7 anos de tribulação será o pior tempo do mundo desde o início da humanidade. E a gente sabe o tanto de histórias que já aconteceu, né? Que de você ficar assim, meu Deus, né? E não é um terço do que vai passar na tribulação, né? Então vamos dar aqui continuação. Você que está alerta, né? Eu, graças a Deus, e pelo Espírito Santo que me dá todo, né, esse entendimento. Porém, irmãos, o que não estamos na treva para que esse dia nos surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Que a gente não esteja dormindo como essas pessoas que estão dizendo, não vai acontecer, não vai acontecer. Por quê? Porque eles estão dormindo. Ou seja, podem estar em pecado e não querem que aconteça agora, né? Podem, não sei, estão dormindo, como a própria palavra de Deus diz aqui, né? Olha só, continuando, no versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por Cristo nosso Senhor. Porque Ele morreu para que quer que estejamos despertos, quer dormimos, vivamos unidos a Ele. Então, assim, Deus nos separou, nos escolheu para que a gente seja essas pessoas dele que não vão precisar ser julgadas, né? Como hoje, mais cedo também eu estava estudando aqui em Amós, né? Que o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus servos, né? Não, a gente não vai, Deus não vai, né, fazer assim, gente, acabou, o mundo vai acabar, acabou amanhã. Não. O Senhor revela aos seus servos, aos seus profetas, né? E como fala em Joel, né? Que nos finais do tempo, né, o Senhor derramará o Espírito e os filhos. Deixa eu achar aqui também o verso, já que eu aprendi a dar pausa. Meu primeiro vídeo assim, gente, peraí. Aqui, né, em Joel 2, né, tá falando, né, também do dia do Senhor, né? E aqui, olha só, no versículo 26, né, e no 27, uma coisa que eu tenho aqui na minha Bíblia, né, dizendo assim, ó, o meu povo jamais será envergonhado, sabereis que estou no meio de Israel e que sou o Senhor, vosso Deus, e o meu povo jamais será envergonhado. Ele fala 2 vezes, tipo assim, o meu povo não vai ser envergonhado. Quem é o povo? Os cristãos, o que acreditam na semente de Israel, né? Que é Jesus, né? Muita gente acha que é ali o povo inteiro, né? Mas o povo de Israel é os descendentes de Jesus. Bom, os descendentes da semente, né? Que é Jesus. Isso é um assunto que eu vou fazer um outro vídeo. Mas hoje eu quero só confirmar para vocês que o arrebatamento vai acontecer. Espero que você esteja preparado. Você não perde nada em estar preparado. Né? Eu quero saber o que é que os irmãos ganham, dizendo, vai acontecer arrebatamento, não vai, não vai. Se você está com o Espírito Santo, se você é cristão, se você ama Deus, você está preparado o tempo todo. Porque sabemos, né, que pode ser qualquer momento. Ou seja, se você não está preparado, é porque você não está preparado, ou seja, você está em pecado, né? Mas que não sejamos igual às 5, né, virgens, as 5 noivas que não tinham azeite para queimar a lâmpada, não tinha óleo.
Que sejamos como as 5 que estavam sempre preparadas, sempre esperando o Senhor. Você não tem nada a perder em estar preparado, tá bom? E como mostrei, né? O Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus filhos os planos, né? Como a gente vê no livro de Jonas, né? Ele mandou Jonas ir para Nínive, né? Para ir preparar. Vou destruir essa cidade, mas vá para lá. Se eles se arrependerem, eu vou poupá-los, né? O Senhor sempre avisa. A gente sabe muito bem que a Bíblia está cheio dessas passagens. Então, assim, muita gente, eu sou uma, né, que venho tendo muitos sonhos, né, e o Senhor vai me preparando, dizendo que vai acontecer o arrebatamento esse ano, na festa das trombetas, que esse ano cairá entre o dia 22 e 24 de setembro. Deixa eu achar aqui a foto para vocês. Aqui, gente, o Rosh Hashanah, né, que é a festa das trombetas. Rosh Hashanah é o nome em hebraico, né, para a festa das trombetas. É uma observância, é a celebração de 2 dias. Por isso que fala, né, que ninguém sabe o dia e a hora. Isso, na verdade, Jesus estava apontando para essa festividade, né? Sabemos que Jesus fulfilled, ele preencheu quatro feriados judaicos, tá? A Páscoa, né? Ele ressuscitou na Páscoa, né? Ele morreu, que eu não consigo lembrar os nomes em português, mas o Espírito Santo veio em Pentecostes, né? Então, assim, ele preencheu 4 feriados. Então, falta mais 3 para ele preencher. E a festa das trombetas é uma, né? E a gente vê muito bem aqui, né, que ao soar da trombeta, o Senhor arrebatará os seus escolhidos, os que estiverem preparados, né? Então, ao soar da trombeta, do shofar, né, aqueles que estiverem preparados serão levados com o Senhor para celebrar por 7 anos, enquanto a ira de Deus cai sobre a terra. Aqueles que estiverem preparados irão celebrar com Deus. No céu, iremos com o noivo. Então, assim, que estejamos espertos, né? Que não sejamos como as virgens tolas que não tinham óleo, não tinha como manter, né? Que estejamos sempre preparados, não custa nada. Milhares de pessoas no mundo inteiro estão tendo sonhos e visões com Jesus Cristo, dizendo que está voltando nessa festa das trombetas, dia 22 a 20, que pode ser entre o dia 22 a 24 de setembro. O que acontece? A festa das trombetas é o único feriado que eles não sabem que dia vai cair. Por isso que é conhecido como o dia que ninguém sabe o dia e a hora, porque ele depende aqui, ó, lunar, tá vendo aqui, ó? Depois vocês podem ir no Wikipedia e ler o artigo completo. É declarado o dia, né, da Rosh Hashanah, o Festa das Trombetas, no dia que eles veem a lua nova apontar no céu. Por isso que eles separam 3 dias, porque a lua nova pode aparecer em um desses dias. Assim que começar ali, declarado aquele dia, né? O dia da Festa das Trombetas, Rosh Hashanah, que é... Então, muita gente está tendo visões. Eu mesmo já tive por volta de 5 sonhos, talvez os 6. Na verdade, quase todo dia. Essa noite mesmo, o Senhor me passou dizendo a noite toda para preparar. Ele me deu uma carta inteira que eu tenho que escrever. E esse é o que eu vou fazer aqui hoje. E
E é isso, gente, que estejamos preparados. Você não tem nada a perder. Tipo, ai, estava errado. O arrebatamento não aconteceu nessa festa das trombetas. E o que é que você tem a perder? Você só tem a ganhar, né? Se acontecer e vai acontecer e você estiver preparado, você vai ser arrebatado, você vai para a eternidade com Deus, iremos festejar por 7 anos, você não passará pela tribulação, né? Então, que estejamos preparados. Jesus foi crucificado no ano de 32, né? 32, e por isso que tudo indica que a segunda volta dele será em 2032, né? Porque fala, se eu não me engano, no livro de Oséias, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, né? Ou seja, em Daniel fala que a segunda volta seria depois de 2 dias. Jesus voltou depois de 2 dias? Não, né? Então significa que é 2000 anos. Então, em 2032, completará exatamente 2000 anos que Jesus partiu em Pentecostes, tá? Me desculpa, não em Pentecostes, um pouquinho antes, né? E esse ano, em 2032 vai acontecer a segunda volta, né? E para 2032 você subtrai 7 anos, né? Que serão os 7 anos de tribulação. Então, ou seja, e Deus diz, e você não é reservado para a minha ira, ou seja, ele vai tirar a igreja antes da tribulação. Então, se a tribulação durará 7 anos e a segunda volta dele é 2032, você diminuiu 7 anos e a gente cai em 2025. Ou seja, Jesus vai arrebatar a igreja esse ano, 2025, de 22, 23 ou 24 de setembro. Setembro é o mês 7 no calendário hebraico, no calendário judaico. Setembro. Eles mudaram para que confunda a nossa nossa mente, tá? Também esse ano fazem 77 anos, fez 77 anos que Israel foi declarado uma nação. E Jacó casou com Raquel, que era sua noiva amada, quando ele tinha 77 anos. Ou seja, o noivo está vindo buscar a sua noiva quando fizer 77 anos da nação de Israel. Tudo indica que é esse ano. Então é isso, gente. O tempo já está acabando. Eu coloquei aqui o máximo que eu podia e um pouco dessas informações que eu venho fazendo, que eu venho fazendo, que o Senhor vem me mostrando nos últimos tempos. E é isso. Que você esteja preparado. Jesus está voltando e Ele não quer que você passe pela ira. Então, que você esteja preparado, que o noivo está voltando. E outra coisa, só para você entender também que, né, faz sentido, na segunda volta de Jesus, Ele vem com o seu exército. Então, Ele precisa que o exército esteja lá com Ele. Ou seja, a gente vai 7 anos antes e vai ser 7 anos festejando lá no céu. E daqui a 7 anos a gente volta para julgar os anjos caídos e a terra. E é isso. Que Deus abençoe vocês e que vocês levem essa palavra a Deus. Que vocês orem, peçam por discernimento para entender se eu estou falando a verdade ou não. E que você seja salvo. E que a gente se veja lá no paraíso. Daqui a poucos dias, hein? Deus te abençoe.